É isso mesmo, a casa caiu. Gente, deu ruim pra Globo porque o Donald Trump decidiu usar uma das suas armas mais poderosas contra eles por causa da perseguição contra o Bolsonaro no Brasil. Fica comigo para eu te explicar essa briga e eu te contar o que os Estados Unidos pretendem fazer, as consequências terríveis que podem vir aí pela frente para a Globo, porque estão recebendo milhões e milhões em verbas publicitárias do governo. A Globo está batendo recorde de recebimento de verbas publicitárias porque eles são favorecidos pelo acesso privilegiado a fontes de notícias poderosas como ministros do Supremo, quando eles compram a versão dos ministros do Supremo, quando eles funcionam como porta-vozes deles. Pois é, gente, pra quem achou que sairia ilesa, sairia barata, se enganou, vai ter retaliação. Prestem muito bem atenção nesse vídeo de Lula. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tantas ciladadas ele colocou. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Você sabia que o Brasil está financiando a Rússia na guerra da Ucrânia? Isso mesmo, o Brasil está financiando a máquina de guerra russa contra a Ucrânia. Você sabia disso? Não, você não sabia. E essa é uma das principais razões pelas quais nós estamos sendo sancionados tão severamente pelos Estados Unidos. Você achou que era só por causa do Bolsonaro? É também, só que o negócio é muito mais fundo do que você imagina. O Brasil, sob o regime Lula, protegido por Alexandre de Moraes, está financiando a guerra através da compra de diesel russo. Só para você ter uma noção, em 2022, ainda, presidente Bolsonaro, o Brasil importou da Rússia 95 milhões de dólares. Já em 2023, o Brasil importou 4,5 bilhões de dólares, um aumento de mais de 6.000%. Em 2024, o Brasil se superou, importou 5,4 bilhões de dólares. Sabe qual que é o maior problema disso tudo? As sanções não virão somente dos Estados Unidos, mas agora virão de todos os países da OTAN. Ou seja, meus filhos, nós estamos nos tornando os inimigos do mundo, ao lado de Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Na visão dos Estados Unidos e na visão da OTAN, o Brasil, sob o regime Lula, agora representa um risco à segurança do Ocidente. Financiamos guerras, apoiamos ditadores e exaltamos grupos terroristas. Anota bem o que eu vou dizer. Esse negócio de visto, isso não é nada perto do que ainda vai acontecer. A tarifa que hoje vai ser de 50% pode muito bem dobrar para 100%. Só isso já vai fazer muito negócio quebrar no Brasil, muito brasileiro perder o emprego e muita gente passar fome. O que você pode fazer para talvez tentar mudar isso? Pressão, falar enquanto você ainda pode falar. Lula precisa cair. Alexandre de Moraes precisa cair. Só assim estaremos livres de novo. Compartilhe esse vídeo e me siga em Carlos Mundo.
Os Estados Unidos e a OTAN devem aplicar sanções militares ao Brasil. Sabe o que isso significa? Quase todos os satélites militares usados pelo Exército usam componentes americanos. Os caças Gripen, da FAB, dependem de radares com tecnologia americana. A comunicação criptografada passa por chips licenciados nos Estados Unidos. Sem eles, tudo para. O Super Tucano da Embraer, vendido a dezenas de países, usa peças e softwares dos Estados Unidos. Com a sanção, ele perde certificação e afeta os contratos. O Prosurb entre Brasil e França para a construção de submarinos depende de sistemas franceses e alemães. Sem atualização e peças, os submarinos brasileiros viram só sucata boiando. A Marinha usa sonares franceses. A Força Aérea opera radares das empresas europeias Thales e Leonardo. O Exército depende de GPS militar da Boeing e comunicação via satélite americano. Até os fuzis IA-2 da Imbel usam tecnologia licenciada. O Brasil perde toda a autonomia militar. As ditaduras anti-americanas no mundo já sofreram com isso. O Irã perdeu caças por falta de peças. A Venezuela viu sua frota russa travar sem manutenção. A Turquia foi expulsa do programa F-35 por comprar mísseis da Rússia. O Egito ficou 2 anos sem voar o F-16 por sanção americana. E o Brasil está prestes a entrar nessa lista. Lula grita soberania enquanto destrói a base que a sustentaria. Sanções militares não matam com bombas, matam com silêncio. Silêncio no radar, nos satélites, nos caças. E quando o Brasil mais precisar se defender, vai descobrir que a bravata do Lula não voa. Cleomar, você consegue identificar, se a gente fosse dar uma nota, né, para usar uma linguagem bem popular, de 0 a 10, que gravidade as pessoas responsáveis em Brasília pelas negociações atribuem à crise? Porque a sensação que a gente tem pelos relatos do Daniel e do Caio e da Thaís é que eles estão ali dando de 4 a 5. William, essa é uma pergunta muito boa. Eu te diria que, muito possivelmente, um número alto de atores importantes na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto em específico ainda não conseguiu chegar no estabelecimento de uma gradação à crise. E aí eu vou te explicar de onde vem o meu argumento. Ele se baseia basicamente em 2 questões. A primeira delas é que existiu uma crença no Palácio do Planalto, durante muito tempo, de que se o Brasil não provocasse os Estados Unidos, não criasse nenhum tipo de movimento para uma negociação formal, uma viagem do gênero, as atenções americanas estariam direcionadas para outros lugares do mundo, e isso efetivamente faria com que se ganhasse tempo e estava tudo bem com a tarifa ali de 10%. O outro elemento vinculado a este tem a ver com a própria conjuntura e o contágio que a política externa vem sofrendo nos últimos governos, não só no governo Lula, mas também no governo Bolsonaro, em algum sentido, desses componentes de lógica e de política interna. E aqui a gente precisa trazer 2 episódios que eu acho que são importantes. O primeiro é a própria situação do filho do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos e que foi subestimada ao longo do tempo. Se achava que ele nunca teria acesso a atores ou a capacidade de fazer qualquer tipo de movimento que gerasse constrangimento ao governo. E a segunda é a forma como, em algum sentido, esse conjunto de atores, Palácio do Planalto e Ministério das Relações Exteriores, também se moveu muito pouco em direção ao Washington, né? Então, por mais que seja louvável a ideia de ouvir os atores, como o Daniel trouxe muito bem aqui, o importante seria que ou Mauro Vieira, ou Geraldo Alckmin, ou algum outro preposto do Executivo estivesse em Washington. Não para ser recebido na Casa Branca, porque isso provavelmente não aconteceria, mas para estar à busca de pessoas que pudessem ser algum tipo de interlocutor, porque, de fato, o grande problema da crise hoje é que se estabeleceu uma situação em que não há interlocutores. E a relação do governo brasileiro com o Estado americano, que já era um tanto quanto fria durante a administração Biden, hoje, em algum sentido, é inexistente. E esse é um grande problema aqui, que nos leva à questão que é sempre importante lembrar. A Casa Branca quer negociar? O governo dos Estados Unidos decidiu suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e da esposa dele, a advogada Viviane Barsi. De acordo com autoridades americanas, Viviane comandaria um escritório de advocacia que teria sido impulsionado pela atuação de Moraes no STF. Por isso, além da perda do visto, a Casa Branca avalia impor sanções financeiras à advogada, por considerar que boa parte da renda do casal teria ligação com a atividade dela.
O Washington também estuda aplicar medidas semelhantes a outras esposas de ministros do Supremo que atuam no meio jurídico. Segundo a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, estão na mira as mulheres dos ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O anúncio oficial foi feito pelo secretário de Estado Marco Rubio. Ele publicou nas redes sociais que a revogação dos vistos teria efeito imediato. Segundo Rubio, a atuação de Moraes contra Jair Bolsonaro representaria uma perseguição política, com impactos também para os Estados Unidos. Apesar da pressão, ministros do Supremo, ouvidos pela imprensa, afirmam que não pretendem mudar sua conduta por conta da reação norte-americana. Para mais informações sobre o caso, acesse a coluna do Paulo Capelli no metrópolis.com. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um novo fronte nas tensões diplomáticas com o Brasil, ao incluir a cúpula da Rede Globo, olha só você, hein? E a família Marinho em uma possível lista de sanções econômicas. Eles possivelmente se tornarão alvos dessas sanções econômicas. Segundo fontes próximas à Casa Branca, a decisão foi motivada por acusações de interferência indevida nas narrativas midiáticas internacionais e de promoção de conteúdos considerados desinformativos, especialmente no que diz respeito à política externa americana. Trump teria classificado a atuação da emissora brasileira como prejudicial à imagem dos Estados Unidos, acusando-a de distorcer temas globais de forma sistemática. A inclusão da Globo nesta lista representa um endurecimento claro da postura americana contra veículos de imprensa que, na visão do governo republicano, atuam em desacordo com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Ainda de acordo com essas fontes, a Casa Branca avalia a aplicação de sanções econômicas pesadas capazes de atingir os negócios e os investimentos da família, o que poderá gerar efeitos colaterais relevantes para o já pressionado mercado midiático brasileiro. O episódio surge em meio a uma fase delicada da relação entre os dois países, marcada por divergências diplomáticas, críticas cruzadas e sinais de desgaste institucional. Especialistas alertam que o impacto das sanções, caso se confirmem, poderá extrapolar a Rede Globo e desencadear um efeito cascata sobre a estabilidade do setor de comunicação no Brasil. Que fique bem claro, e isso precisamos dizer aqui, isso não tem absolutamente nada a ver com censura ou liberdade de expressão. A imprensa consorciada brasileira já ensaia o velho roteiro, dizer que Trump quer calar a Rede Globo enquanto ele mesmo se diz defensor da liberdade. Mas há uma diferença gritante, gigantesca, que precisa ser dita com todas as letras. A Globo não está sendo punida por fazer jornalismo livre, e sim, se vier, por se comportar como um braço ideológico de um sistema que sufoca liberdades, manipula narrativas e atua deliberadamente para distorcer informações no cenário internacional. Quando uma empresa de comunicação se oferece como ferramenta de poder para defender regimes autoritários e atacar governos democraticamente eleitos, ela não está mais no campo da imprensa livre. Não está. Está no campo da desinformação estratégica. Trump não está punindo a liberdade. Está enfrentando um império midiático que virou máquina de manipulação com fins políticos e geopolíticos. E essa é uma distinção que os brasileiros precisam entender urgentemente. Gerson, deve ter muito jornalista agora já preocupado com isso, não é? Ficamos sabendo que muita gente está inclusive apagando os posts nas redes sociais para não ter problemas na hora de pedir a renovação de visto. Vê se pode. Mas o governo já sabe quem é quem. E até os que vivem nos Estados Unidos como correspondentes devem prestar agora muita atenção nessa nova situação. É ou não é? Pois é, Paulo. Esse é um assunto com bastante controvérsia, porque muita gente diz que o presidente Trump estaria avançando sobre a própria liberdade de imprensa, quando, na verdade, ele foi vítima. Veja que o que ele promove agora no governo é justamente a descentralização do poder, inclusive no que diz respeito às redes sociais. Veja que, quando ele foi eliminado ou retirado do Twitter, e quando ele algoritmos ali das grandes big techs na sua derrota ali em 2020, ele aprendeu algo muito rápido. Foi obrigado a fazer a sua própria rede social, fez grandes investimentos, mas hoje ele entende que o que aconteceu no Brasil, quando você sanciona o X, quando você expulsa o Rumble, quando você avança sobre a Starlink para, de alguma maneira, chegar no Elon Musk, e quando você utiliza a Rede Globo de televisão, que é a maior estrutura de comunicação do país, para sustentar a perseguição política e até mesmo promover a censura, porque, por incrível que pareça, aquele órgão que se beneficiou justamente da abertura durante os governos militares,
e que foi feito um gigantesco investimento durante os governos militares na própria estrutura da Rede Globo, que realmente transformou a comunicação no Brasil, algo que muitas vezes só chegava nas grandes capitais, e houve uma capilaridade desse grande investimento. Só que hoje esse grupo está vendido a um projeto de poder e muitas vezes está defendendo, inclusive, a castração da opinião pública nas redes sociais. Veja que esse assunto não é simplesmente uma disputa de quem controla a opinião, não, é um assunto comercial, porque hoje grande parte dos investimentos, seja dos Estados Unidos no Brasil e seja também do Brasil aqui nos Estados Unidos, eles estão ligados à tecnologia que de alguma forma tem conexão com a mídia, com a informação. Quem domina a informação hoje tem grande parte do capital atrelado ao que está sendo desenvolvido em inteligência artificial, por exemplo. Então você veja que a Rede Globo hoje, ela se encontra, ou pelo menos a grande estrutura da Globo, ela disputa com a questão do streaming, é verdade, ela disputa com a questão da TV a cabo também, mas isso aqui nos Estados Unidos, Paulo, você conhece bem, porque você já trabalhou para grandes grupos de televisão aqui nos Estados Unidos, você sabe, isso faz parte do jogo. Você, o americano, ele tem a possibilidade de escolher uma linha editorial ou outra. Se ele quer alguma coisa mais progressista, mais à esquerda, ele tem os canais de televisão, assim como se ele quiser uma pegada mais conservadora, ele tem os seus canais de televisão. Mas não é essa a proposta. Veja que quando a CNN vai ao Brasil, você veja que a linha editorial da CNN é uma linha editorial mais progressista, mas eles mantêm a pluralidade do debate e eles têm um cuidado de não atacar as redes sociais e até o controle da opinião pública, porque, ao contrário do que a gente vê na Rede Globo, existe uma codependência hoje com dinheiro que vem da financiamento que é feito via governo federal. Então, vamos dizer assim, essa indústria da censura, ou como aqui a gente chama nos Estados Unidos do complexo industrial da censura, tem nas organizações Globo talvez o seu ápice, ou o seu melhor representante dessa estrutura no Brasil. Então, eu creio sim que nós teremos capítulos adicionais agora que vão sim avançar não só sobre a questão da Globo, mas sobre os influenciadores que receberam dinheiro da USAID. Nós vamos ver uma estrutura de influenciadores, uma estrutura de internet que foi feita juntamente com o mainstream jornalístico para dominar o discurso. E isso nós vamos ver que isso foi pago e muito bem pago. E agora é só seguir o caminho do dinheiro, né, Paulo? Jussara Soares também está conosco para que nós possamos acrescentar ainda mais informações. Gian Giacomo, já a gente conversa de novo, hein? Muito obrigada. Jussara Soares, eu não sei, minha amiga, se tu dormiste, descansaste, porque a imprensa não dormiu nas últimas horas, tamanha importância de tudo que nós tivemos, até porque a gente está falando de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, uma explosão política social, né? Responsável por uma mobilização muito grande no nosso país quando a gente fala politicamente. E a parada escalou ainda mais quando a gente tem o nome de Donald Trump. E os efeitos dentro dos Estados Unidos das medidas de Donald Trump, no quesito popularidade, e também os efeitos externos nos outros países, que também ficam divididos. Bom, a gente ficou sabendo aqui, o jornalista Paulo Figueiredo tem articulado as conversas junto à Casa Branca com Eduardo Bolsonaro e diz que Trump deve ir até as últimas consequências. Jussara, eu gostaria de te ouvir sobre o que haveria de ser últimas consequências. A gente está falando de quê exatamente, para ver o tamanho do medo, para ver o tamanho do receio que a gente fica ao ouvir-te. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Olha, dormir a gente dorme pouco, mas tá com um cafezinho aqui, aí tá tudo certo. Pra gente ficar com gás para poder cobrir tudo isso, como essa avalanche aí de notícias. Bem, Elisa, o que acontece? Eu conversei com o jornalista Paulo Figueiredo, que é a pessoa que, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tem articulado essas sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes há muito tempo, junto com integrantes da Casa Branca. Eu conversei com Paulo Figueiredo logo após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ter anunciado que cancelaria visto americano para o ministro Alexandre de Moraes e, nas palavras de Marco Rubio, seus aliados no tribunal. Bem, o que me disse Figueiredo? Que esta manifestação de Rubio é apenas a primeira sanção. E ele diz mais,
que Donald Trump já demonstrou, está disposto a ir às últimas consequências. O que ele quer dizer com isso? Que está no radar, Elisa, inclusive a aplicação daquela lei Magnitsky, que são sanções econômicas aplicadas individualmente a pessoas que, segundo os Estados Unidos, o governo Trump, tiverem violado alguma regra dos direitos humanos, por exemplo. Isso é uma das sanções que ele diz que Trump ainda pode aplicar. Bem, e além disso, ele diz que pode ter aumento de tarifaço e também me disse que tudo está sobre a mesa de negociação nas possibilidades de Trump, o que inclui, Elisa, inclusive a expulsão de diplomatas. Claro que é sempre importante a gente destacar que essa é uma declaração de Paulo Figueiredo, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e que tem feito, sim, essa articulação com a Casa Branca. Mas, ainda assim, é uma declaração dele. Por que eu destaco isso com tanta ênfase, Elisa? Porque não há um documento oficial da Casa Branca, do Departamento de Estado americano, dizendo, olha, essas aqui são as pessoas que tiveram vistos cancelados até aqui. A gente tem a manifestação do Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, mas até agora não tem exatamente uma lista de quem, de fato, teve o visto cancelado. Bem, o que nós temos de informação, ainda segundo Paulo Figueiredo, é que foram cancelados os vistos do ministro Alexandre de Moraes, mais alguns ministros. Os que ficaram de fora conseguiram manter o seu visto para entrar nos Estados Unidos, segundo me diz Paulo Figueiredo, o ministro Luiz Fux e os ministros André Mendonça e também Cássio Nunes Marques. Os dois últimos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e Luiz Fux tem sido elogiado por bolsonaristas pela sua atuação na corte, muitas vezes fazendo um contraponto ao ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, no processo de tentativa de golpe de Estado. Então, basicamente, é isso que a gente tem por aqui. Estou aqui com você no plantão, trazendo as repercussões, porque a gente ainda aguarda a manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse cancelamento de vistos. Elisa. Quando é que começa essa maré de confusão? 8 de julho, um dia antes do anúncio das tarifas de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil. Parece que o pessoal já esperava, né, que essa confusão ia começar. E se agravou. Assim, vejam que nem começou a confusão da tarifa, que já está claro que não vai ficar por isso. Por tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. E os impactos já começam a aparecer. E a tarifa só começa dia 1º. BlackRock, essa daí que é tipo André Esteves. Independente de quem está no poder, está sempre ganhando. BlackRock diz que o Brasil não é bola da vez. Veja quem tem a preferência do investidor estrangeiro. O Brasil não é bola da vez para o investidor estrangeiro, diz Cristiano Castro, diretor de segmento da Wealth Management da BlackRock. A Yara comenta, né? A escalada da crise agora tomou outras proporções. Um dos maiores acionistas das maiores empresas do mundo desaconselhando o Brasil como investimento. É assim que faz Dedé, ao invés de ficar fingindo que não está acontecendo nada. Em meio à tarifaço de Trump, exportações do Brasil para a China têm maior queda em 10 anos. O que o governo lá disse? Não, a gente vai procurar novos mercados. A gente comentou sobre a questão do suco de laranja, falando, cara, não tem outros mercados. Porque não é só ter o cliente, você tem que ter toda a cadeia de infraestrutura, de logística, sabe? Você manda o suco, né? Tá lá no tanque. Tem que ser envasado quando chega na região. E aí, como é que tu faz? Como é que você faz, campeão? Como que faz, campeão? Vai vender pra onde? Nunca se vendeu tão pouco pra China, tá diminuindo. Queda no valor das commodities, que são os principais itens vendidos para o país asiático, e busca dos chineses por diversificação de parceiros, explicam recuo. Importações batem recorde. Ou seja, o Brasil está comprando cada vez mais e vendendo cada vez menos. Olha o que o Lula está fazendo com o Brasil, enquanto a classe empresarial bate palma, fingindo que é besteira e ninguém quer resolver nada. Fábrica dá férias coletivas a 640 funcionários por causa de tarifas dos Estados Unidos. Onde a turma está querendo chegar. Onde a turma está querendo chegar. Nem começou ainda a construção das tarifas. Vocês já estão vendo que não vai ficar só nesses 50%. Danilo Thomas diz, né? É uma loucura a esquerda achar que essa crise favorece o Lula. Poderia favorecer se o Lula tivesse mais autoridade moral e política, a melhor capacidade de articulação e uma boa leitura do cenário. Mas não é o caso do Lula. O primeiro e principal erro dele é achar que tudo emana dele. Segundo é achar que conversando tudo se ajeita. O terceiro é achar que dá pra enganar todo mundo o tempo todo. O quarto é achar que dizendo que cada grupo quer ouvir, você vai conquistar todo mundo. O quinto é achar que existe multilateralismo. O sexto é achar que a força de um país não está determinada pelo lugar que ela ocupa na divisão internacional do trabalho. O sétimo é achar que ele é um estadista e fez algo de bom, quando na verdade seu legado é do aprofundamento da dependência econômica. Quando ele fala, né, o quinto é achar que existe multilateralismo, é achar o seguinte, não, o Trump aqui tá vindo pra cima de mim, agora o Putin vai me ajudar, agora o Macron vai me ajudar.
Agora, o Maduro... Não, ninguém vai te ajudar, irmão. Tu tá comprando uma briga que eu acho que tu não tá conseguindo dimensionar o tamanho da confusão. Eu acho que não está conseguindo dimensionar o tamanho da confusão. Ontem, ele não para. Lula diz que não entregará a presidência de volta para bando de maluco. Democrático ele, né? Tem um vídeo, mas eu não vou dar play no vídeo, porque tem muita coisa pra falar isso aí na primeira parte. Manda o vídeo no Telegram pra vocês verem, né? Não vou entregar este país de volta pra aquele bando de maluco. Segue aí, Lula. Firme e forte. E aqui temos, né? o craque do jogo ao longo do dia de ontem, né? Acho que tava todo mundo aí meio triste ontem, né? Triste, abatido. Acho que as razões são bem compreensíveis. E apareceu, né? O homem tá brabo, viu? O homem tá brabo aí, né? Tá demais. O fritador de hambúrguer tá demais, viu? Fala dele aí, viu? Enfim. Tanta coisa que rolou na internet, tantas provocações, tantas tiradas, tantas piadas, ironias, pessoas relembrando algumas coisas. Eu quero ver como começará a... Assim, eu acho que esse final de semana, minha previsão, né? Acho que esse final de semana já tá meio que tudo pré-organizado na imprensa, porque o Jornal de Domingo ele já começa a ser fechado na sexta-feira. Então tem muita coisa meio que pré-planejada, que já vai ao ar, que é umas coisinhas aqui, vai ser umas notinhas aqui a colar. A gente vai ficar hoje a cargo aí da Globo News e da CNN, que é quem tá fazendo jornalismo de TV, então a gente vai ficar, deve levar algumas entrevistas ao longo do dia. Com certeza a gente vai estar comentando sobre as duas. E aí, a partir de, possivelmente, segunda, terça-feira, eu quero ver pra onde vai o tom da imprensa. O tom da imprensa e o tom das declarações. Eu acho que a galera tava levando na piada o que tá acontecendo. E acho que tá começando aqui a ficha que não é piada. Não estamos diante de uma coisa pra ficar dando risadas. Mas enfim, né? Agora vamos falar sobre a tristeza do dia de ontem. O dia começou. Um dos principais fatos que você tem que saber sobre o que foi feito contra Bolsonaro ontem é isso daqui, ó. Escute apenas este pequeno resumo. A gente está falando de uma petição protocolada pelo PT 2 dias após o tarifaço de Donald Trump ao Brasil, que veio acompanhado de uma carta, e no primeiro parágrafo justificando o embasamento desse tarifaço que, entre tantos motivos, viera por causa de uma defesa ao ex-presidente da República. Tá vendo aí, né? O que aconteceu ontem é graças ao PT. Quem entrou com esse pedido foi o Lindenberg Farias. Atendendo o pedido do PT, o companheiro determina que Bolsonaro use tornozeleira, não fale com Eduardo, não fale com outros réus, fique em casa das 7 da noite às 7 da manhã, não fale com embaixadores ou diplomatas estrangeiros, não pode se aproximar de embaixadas, não pode usar as redes sociais. Já tá preso. Já tá preso, basicamente. Já tá basicamente preso. Esta é a festa da democracia. Talvez foi até bom, viu, velho, que isso aconteceu quando o meu vídeo já tava pronto, porque se tivesse acontecido no meio da confusão, eu ia ficar triste, viu? Nossa, e ontem meu dia ia começar muito mal. Pra surpresa de ninguém, e aqui a gente tem que registrar, talvez você não ficou sabendo disso, e com certeza isso daqui não te pega de surpresa, secretária do Ministério da Justiça comemora a operação contra Bolsonaro. Não é surpresa pra ninguém que petistas amam perseguir. É a natureza do PT. E aí, curiosamente, após o Hugo Gadelha publicar a matéria, expondo, né, essa linda secretária, ela apagou a publicação. Ela apagou, mas o print é eterno, né? Isso é o PT. Isso é o PT. Celebram a perseguição dia sim, dia também. Polícia Federal aponta Bolsonaro como financiador de sanções de Trump. Olha lá, ó. Como diz a Sarita, pronto. Bolsonaro financia Trump. Quem manda o deep state do governo dos Estados Unidos, na verdade, é o bolsonarismo. Se descobriu que o deep state é o gabinete do ódio. A ameaça de Marco Rubio sobre sanções levou Paulo Gonet a pedir tornozeleira para Bolsonaro. Que tese, né? Não, lá, ó. O Marco Rubio ameaçou, então a gente fica com medo aí, né? Vai que o Bolsonaro possa fugir, né? Então, vamos botar a tornozeleira nele. Beleza. O Supremo manda Bolsonaro com a tornozeleira e PF cumpre mandato na casa do ex-presidente, né? A Renato diz, cara, o mais impressionante nisso tudo é que boa parte da Faria Lima não está apenas alheia, mas ela escolheu não enxergar o que está acontecendo. Está fechando os olhos de propósito. Age como se a disfuncionalidade institucional do Brasil fosse um problema restrito aos radicais, aos populistas. Como se o uso político e a instrumentalização de órgãos de controle e uma perseguição seletiva fossem problemas dos outros e não uma bomba relógio regulatória que já começou a contaminar o mercado. Não, galera, é problema de Bolsonaro. E não consegue enxergar que a mesma causa do que está acontecendo é a mesma causa que atinge as Big Techs, é a mesma causa que pegou o dinheiro da Starlink para pagar os custos do Twitter, o que no futuro pode abrir espaço para pegar o dinheiro da Ambev para pagar as americanas. São várias coisas que acontecem. A questão do IOF. São várias e várias coisas que estão acontecendo que têm uma mesma causa. Não adianta achar que se trata apenas de Bolsonaro. O país está descarrilhado. Eu não vou nem entrar nos detalhes da matéria da Folha de São Paulo. Eu não estou entrando muito detalhe, não, porque eu quero falar de muita coisa. A decisão do ministro contra Bolsonaro se baseia em posts e sem detalhar o tal risco de fuga. Vai fugir como? Não tem passaporte, vai fugir como? Qual o medo de fugir?
Postagens em redes sociais são mencionadas no pedido da PGR e da PF. O ministro veio flagrantes confissões. Massa. Né? Mais uma decisão 100% técnica. 100% técnica, mas 100%. 100%. Pra você saber que é 100% técnica, você sabe que ela é 100% técnica quando a imprensa precisa entrar em campo depois e chamar especialistas pra falar que é 100% técnica. Como fez a CNN ontem lá, levou um juiz no WW, como fez o editorial do Estadão, que eu nem trouxe o conteúdo dele, só mostrar pra vocês a manchete. E pra você ver como essa decisão é 100% técnica, o ministro resolveu falar de soberania nacional e citar o grande imortal Machado de Assis. Aí o N diz, ó, prezado ministro, quando você diz o imortal Machado de Assis proclamava que causa a impressão que você é um leitor voraz dele, mas na verdade você apenas tirou a citação do Sete Migalhas. É bom a gente esclarecer para que ninguém confunda, né? Só que é pior. Mário Sabino, que é um cara que realmente tem interesse, né? Um cara letrado pelo menos, é um cara aí virulento, mas letrado. A frase de Machado de Assis sobre soberania nacional, usada pelo ministro contra o Bolsonaro, é uma ironia do escritor sobre a eleição de 1876, que, a esta hora, se começa a manipular em todo este vasto império. Pois é, Machado estava falando de eleições manipuladas. Mais uma decisão 100% técnica. 100% técnica. Tanto que você vê, né? Bolsonaro fez por onde? É tão boa a decisão que a imprensa tem que entrar em campo para reforçar que ela é ótima. É ótima. Diz o editorial do veículo mais golpista do país. Vocês viram lá, né, que o Fux, até o momento, é alvo de nada. Alvo de nada. Tá 4-0. Quero ver como o Luiz Fux vai voltar. Isso talvez seja, talvez o voto do Fux, ou não voto. Às vezes o Fux não sei. Às vezes ele sei lá, esquece de votar. Ou às vezes não precisa votar, tá 4-0, né? Ele pode se abster. Eu quero ver como é que vai ser esse voto do Fux aí, viu, bicho? E aí, Fux? Tu vai votar como? Vai ser 5-0 ou 4-1? Que a maioria, né, já confirmou a decisão contra Bolsonaro. É um dos fatos aí pra gente observar ao longo do dia de hoje. Como será o voto do ministro Luiz Fux? Tem uma coisa que martela na minha cabeça. Fiquei pensando sobre isso, né? E é só confabulação. Eu acho impossível de qualquer um de nós obter algum tipo de resposta. Mas vendo toda essa confusão, gente, que tá acontecendo, eu fiquei lembrando aquele vídeo da Daniela Lima, falando meio que do bastidor, do Cássio lá, olha, pô, essa questão aqui, do Marco Civil, vocês têm certeza que vai fazer isso, vai dar maior confusão. Parece que o Cássio tava prevendo que ia dar alguma treta. Parece que o Cássio tava prevendo que ia dar alguma treta. E deu, né? E deu. Resta saber se, sei lá, se o Cássio teve um pressentimento, sei lá, se for análise política, se foi alguém que falou com ele, mas você vê assim, né? O clima no Brasil tá demais. Sobre a operação na casa de Bolsonaro ontem, talvez o fato mais relevante de todos é a história do pendrive. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas a polícia achou um pendrive no banheiro. Vai vendo, né? Tanto lugar pra esconder no banheiro. Será que esse pendrive realmente é de Bolsonaro? Pelo que ele diz, parece que não é dele, não. Olha isso aqui. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não, não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor, na sede do pendrive? Vieram aqui, não sei o que pegaram aqui, não sei. Na vez passada, tiveram aqui, pegaram um calhamaço de papéis meu que era a memória do governo. Tá? Tudo que ia fazer em qualquer estado, uma entrevista com vocês, ia lá, perdi essa fonte aí. Que coisa, né? Tinha um pendrive no banheiro tinha um pendrive. Ai, viu? Jair, talvez Jair, ia ter esse pendrive nos Bitcoin lá. Laurinha deve ter comprado os Bitcoin, botou na Cold Wallet, aí tava lá. Tu perdeu os Bitcoin e nem sabe, aí tava rico. Não vamos deixar o lado do torcedor falar mais alto. Mas enfim. Sim, gente. Meteu uma tornozeleira em um ex-presidente idoso e com comorbidade de uma tentativa, né, de tirar a vida dele, que nunca descumpriu nada que a justiça mandou, que nunca saiu das 4 linhas da Constituição. Isso vai ser visto fora do Brasil como uma justiça severa e imparcial, né? Confia no seu potencial, né? Parabéns. Parabéns aí pelo que vocês fizeram. Realmente o mundo vai olhar isso como o Brasil é um país justíssimo, soberano, justiça imparcial. Pô, a gente já viu o que aconteceu no final do dia, né? Mas a própria CNN, enquanto a confusão, antes mesmo do Marco Rubio falar, né? Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial. Diz Casa Branca à CNN. Em nota CNN, nota oficial, o governo americano afirma que Trump acredita que Bolsonaro é um bom homem que ama o povo brasileiro. De acordo com a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, o presidente Trump acredita que Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado.
Esta é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo. Vê? Opa, ficou fora de ordem. Após tornozeleira, Trump pode propor sanções militares. Né? Assista. Mais coisa que pode acontecer, né? E o Rafael Globo diz, já tô chato, mas alerta novamente. Não é sobre negociação comercial. Trump nem quer ouvir o Brasil, não abriu o canal sequer embaixador indicou. A pauta é simples. Bolsonaro elegível. Quantos dias suportamos com o espaço aéreo fechado para os Estados Unidos e bloqueio tecnológico? Eu não sei, mas é treta. Aí vamos lá. Começando aqui, gente, a falar de algumas coisas que rolaram ontem, aproveitando aí o momento. Porque depois o dia virou, né? Aí o dia virou, eu acho que o dia ficou mais bonitinho. E todo mundo quer ser pai de filho bonito. Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Mas no dia a dia normal, né? O pessoal aí meio que fecha os olhos pra muita coisa que acontece. Veja só. Pegando aqui o gancho que a gente acabou de falar do governo dos Estados Unidos, o ex-ministro de Bolsonaro resolveu comentar, né? Logo aí, depois que teve o horário. Eram 10h40 da manhã, né? Meio da manhã aí. Horas depois da busca e apreensão na casa de Bolsonaro. As medidas arbitrárias sofridas hoje pelo presidente Bolsonaro evidenciam. Bolsonaro não conseguiu construir uma base de poder no Brasil, seja na política, seja fora dela. O presidente mais popular da nossa história está completamente vulnerável, entregue à sanha persecutória do sistema. Ninguém nas instituições da sociedade brasileira tem a mais remota capacidade de vir em socorro a Bolsonaro nesta hora. A única base efetiva que Bolsonaro construiu é sua relação com Trump, tá? Vamos olhar essa parte e falar, beleza. Olhando assim com bons olhos, entendo. Tô entendendo o que você quer falar, Ernesto, eu acho, né? Só que depois começa a desandar. De fato, a relação com Trump é hoje o único patrimônio político de Bolsonaro. Tá bom. E mais do que isso, dessa relação decorre a única esperança de voltarmos a ter um projeto antissistema no Brasil. Porém, a relação Trump-Bolsonaro não é apenas uma relação pessoal, mas também a memória presente da relação que o Brasil construiu com os Estados Unidos na primeira metade do governo Bolsonaro. Com efeito, todas as iniciativas dos 4 anos de mandato de Bolsonaro, a única que preserva o seu alto valor político intacto, a única que não foi corroída ao longo do tempo pela arte do possível, a única que hoje abre o caminho para salvar Bolsonaro da perseguição e da tirania é a política externa que implementamos entre janeiro de 2019 e março de 2021. Tá começando a ficar feio o texto, né? Já tá parecendo que o Ernesto tá usando a miséria de Bolsonaro como palanque para se autopromover. Esse tava aparecendo, aí depois meio que fica escancarado. Onde está a reforma da Previdência, política agrícola, que tem tão maravilhosa, onde estão as estradas e as pontes? Não serve de nada, né, Ernesto? Assim, você tem que desmerecer as outras coisas, assim, não serve de nada. Era errado, né? Era pra Bolsonaro não ter feito nada. Não era pra ter feito nada. Nem vou perguntar onde está o alto estamento militar tão prestigiado, que lá abriu 5G pra China e tudo mais, e que serviu a solidariedade prestada a Putin na véspera da invasão da Ucrânia. Tipo, garantiu fertilizante pro Brasil, Ernesto? Aliás, onde está Putin e Xi Jinping? Algum deles sequer levantou de defesa do Bolsonaro? Bom, algum deles é aliado de Bolsonaro, Ernesto. Eu não consigo nem entender qual é o motivo dessa pergunta. Onde é que está o Biden? O Biden levantou algum dedo? Onde está o Lula? Ah, não, o Lula tá perseguindo o Bolsonaro, né? Assim, olha o nível da construção, né, do pensamento do cara. Já tá até sugerindo que, pronto, que Xi Jinping, porque se você tá esperando que alguém faça alguma coisa, é porque em tese existe algum tipo de relação. São amigos agora? E de que serviu a sessão do núcleo do governo do Itamaraty ao Centrão? Onde está o Centrão, se não maquinando para extrair o máximo de vantagem e sair por cima do embate Lula-Trump, aposentando Bolsonaro e impondo a criatura de Tarcísio? Aí fala, nada disso, tem uma serventia, etc, tudo mais. Aí ele fala que só importava mesmo o que foi feito lá atrás, a luta, né, o combate ao Foro de São Paulo, afastamento do bloco totalitário e tudo mais. Pois Trump não está apoiando Bolsonaro apenas pela alta consideração que ele tem pela indignação diante das injustiças que sofre, mas também porque Bolsonaro representa a possibilidade, embora não a certeza, de um Brasil aliado ao mundo livre na confrontação global contra o totalitarismo como já esteve em 2019 e 2021. Ou seja, né, tudo que tá acontecendo agora vai graças ao Ernesto. Esquece o Eduardo. Esquece o Eduardo. É graças à memória do que ficou lá atrás. Como é que pode, velho? Diante do que tá acontecendo, tu colocar um palanque pra tu se promover em cima da miséria dos outros. Aí quando não é isso, o Sóstenes escreveu um textão pra demonstrar sua indignação e comentar sobre o que está acontecendo. Só que, pô, na boa, bicho, já deu, né? Político que fica lacrando e fazendo comentário em rede social, gente, já deu, velho. Já deu, sabe? Ainda mais aí quando você vê maldade atrás de maldade sendo feita com o Bolsonaro. Tanto que Renato pergunta, ô irmão, tu virou comentarista, foi? O senhor não é apenas mais um parlamentar do PL, é o líder da bancada. Já considerou reunir seus liderados e apresentar uma reação concreta? Tu já pensou nisso, Sóstenes? Porque, com todo respeito, se tudo que você tem a oferecer é mais um post, talvez esteja na função errada. Então é melhor aí deixar vir pra outra e, não sei, virar aí e trabalhar lá junto com o Salles. O Salles aí é o cara que contrata aí político pra fazer lives. Aí, e essa daqui, sensacional. Não é porque ela tem lá pros Estados Unidos negociar com um astronauta, não. Diante de tudo que aconteceu ontem, olha esse maravilhoso texto da Tereza Cristina, que como bem destacou o Faz o L, ela não conseguiu citar Bolsonaro uma única vez. Lamento essa escala dos fatos. Tá. Eu defendido sempre cautela e maturidade para enfrentarmos os graves problemas do Brasil. Que problema? Tá falando de quê, Tereza? Você tá falando de quê, tia? Inclusive para manter abertas as negociações sobre tarifas que tanto podem prejudicar o nosso povo. Minha total solidariedade ao presidente e sua família. Qual presidente? O Lula? Lula Bolsonaro. Tá falando de quem?
É preciso resiliência neste momento difícil. Seguimos firmes. Não, realmente, firme tu tá de boa. A tua família é riquíssima, né? Com várias fazendas aí. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento. Por outro lado, que é o que eu falo pra vocês, né? É sempre os mesmos. Na hora que o bicho pega, que tu olha pro lado, na trincheira, são sempre os mesmos que estão ao teu lado na trincheira. Felipe Barros. Devido à perseguição contra Bolsonaro e o campo político de milhões de brasileiros por ele capitaneado, estou, como presidente da CREDEM, acionando estes organismos internacionais para que tomem providências urgentes. Primeiro, Alto Comissário da ONU de Direitos Humanos, Volker Turk, ofício com alerta internacional sobre o risco de criminalização da licença política no Brasil. Dificilmente esse cara vai jogar junto. Esse cara aí joga juntíssimo com o Jamil Chad, mas fazer o quê, né? Ele é o Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos. Secretário-Geral da OEA, Albert Randin, representação institucional relatando ameaça à ordem democrática brasileira. Terceiro, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, representação denunciando possível violação de direitos políticos e do devido processo legal. E vejam só, essas ações do Felipe, nada elas geram um fato político, nada elas geram um espaço exclusivo para sair notícia na imprensa. Vocês acham que o mundo sabe o que acontece no Brasil? Tem gente no Brasil que não sabe o que está acontecendo. Tem gente que não sabe. Então assim, nada, irmão. Começa a gerar fato político. Felipe depois volta para atualizar, dizendo, ó, informo que os requerimentos que fiz à ONU, a OEA e a CID já foram protocolados e já foram recebidos. Depois ainda diz, ó, além dos organismos internacionais informados há pouco, também estou denunciando a perseguição político-judicial contra Bolsonaro para comissões de relações exteriores de diversos países como Estados Unidos, Argentina, para o Parlamento Europeu, líderes do Partido de Portugal à direita, como o Partido Chega, né, o Vox da Espanha. Então assim, uma coisa, gente, imagina, você tá lá, você recebeu um e-mail de um deputado. Não, um deputado falou comigo. Ah, beleza. Agora imagina, tu recebeu um e-mail, tu recebeu um ofício do presidente da Comissão de Defesa e Relações Internacionais. O peso é outro, né? Pra quem dizer que comissões não serviam de nada, bom, na mão de quem não trabalha não serve pra nada. Mas pra quem tá trabalhando, serve. Pra quem trabalha, serve. Pra quem trabalha, serve. Parabéns, Felipe Barros, sabe? Eu fico puto com o Jair algumas vezes. Esse ano eu fui puto com ele 3 vezes. Ninguém precisa saber quais são as 3. É até fácil de descobrir. Eu falei em vídeo na época. Fiquei chateado com o Jair 3 vezes, velho. Mas, enfim, né? Você fica chateado com as pessoas. Agora, vendo o que tá acontecendo, vendo todas as maldades contra o Jair. Cara, quando eu vejo o cara fazendo isso, eu não quero como se fosse pra mim, sabe? Eu, falo assim, eu levo como se o Felipe tivesse tomando esse tipo de iniciativa pra mim. Então, Felipe, velho, mais uma vez aí, parabéns, velho. Parabéns de coração. Que em 2026, a direita, as pessoas que acompanham política, parem de votar em lacradores. Deixa pro povão votar em lacrador. O povão que não acompanha política, gente, vota no lacrador. Você, use bem o seu voto. Se no seu estado, se o cara que você representa é lacrador, vote em outro. Procure outro pra votar. Procure outro, deixa que o povão relege o lacrador. Vá atrás de outro. O lacrador não precisa ser mais campeão de votos, não. Vai atrás de outra pessoa que às vezes não lacra tanto, mas tem muito mais poder de ação e muito mais vontade de entregar alguma coisa. Tipo assim, um Felipe Barros. E pensar que tivemos superdeputados dizendo que os problemas do Brasil deviam ser resolvidos pelo próprio Brasil. Eu não quero ser injusto, mas até agora não vi nenhuma solução apresentada por essa turma. Alguém viu? Eu não vi. Nenhuma. Inclusive aí, né, os grandes... Tem 2 superdeputados, ambos apoiaram o Marçal. Um tá desaparecido, que é o Sabugosa, e o outro até compartilhou umas besteirinhas ontem, mas não fala do Eduardo. É incrível. É incrível. Nada do que Eduardo faz, o Alecrim Dourado, a Beyoncé de Ouro Preto consegue compartilhar. E aí o Trielli fala do Eduardo. Né? Skin on the game. Né? É colocar o seu na reta. Você pode gostar ou não de Eduardo e do Jair, mas é inegável que os sujeitos botaram deles na reta, enquanto o pessoal aí dos valores e princípios está caladinhos diante do mais explícito ataque às instituições já feitas no Brasil desde que eu nasci. E olha que eu não sou novinho. E olha que os outros recentes ataques não foram pequenos. Agora, era hora de deixar egos e projetos pessoais de lado para enfrentar o nosso maior problema. Quer dizer, talvez até passado da hora. No dia que o Congresso sofreu o bypass mais explícito desde que tudo isso começou, ninguém falou um A para defender o único que está colocando a cara a tapa realmente. Eu fui apoiador tardio de Bolsonaro, não gostava do estilo, tinha problemas com algumas de suas falas, mas esse tipo de perseguição explícita deveria causar repulsa e o repúdio mesmo que ocorresse com nossos adversários políticos. Imagine então isso acontecendo do seu lado do espectro e você calado. Não é questão de salvar Bolsonaro. A questão é justamente salvar as instituições brasileiras para que possamos voltar a ter algo que pelo menos lembre vagamente uma república. No final, é melhor uma ditadura escancarada, pois assim o verniz da mentira também sai das máscaras de quem apoia a liberdade apenas por interesses pessoais. Que Deus abençoe o Brasil e os que estão brigando pela nossa liberdade e verdadeiramente pela democracia com o povo. Aí, vê isso aqui, velho. Então, tem uma sequência aqui. Fala o que for, bicho. Na boa, velho. O Rizão é brabo, viu? A turma da esquerda fazendo a festa. E aí o Atushi vai lá, né, com um sorrisinho, grande dia. Perguntou se o Rizão tá feliz com as barbaridades que fazem com o Bolsonaro. Você tá feliz com a prisão do Bolsonaro? Não tô não. Não tô. Você também não tá infeliz, né? Também vamos só colocar direito. Diga lá, Rui. Eu tô preocupado com o plano geral, né? Que envolve o Bolsonaro, mas envolve também a esquerda, né? Que nós discutimos aqui muitas vezes.
Eu não acho que essas coisas estão sendo feitas em favor da democracia, em favor do... Até porque eu conheço o pessoal, né, Alexandre de Moraes e outros. Esse pessoal aí não tem nada a ver com nenhuma democracia. Eu acho que eles vão levando adiante o plano deles, né? Tirar o Bolsonaro da eleição, anular o Bolsonaro eleitoralmente, e sim ver a possibilidade de anular o Lula. Essa é a minha preocupação, é essa. Eu acho que os acontecimentos políticos têm que ser vistos desse ponto de vista. Sabe, tu vê, bicho, uma pessoa que tá no outro espectro político consegue ter mais honra do que a tropa intergaláctica. Os intergalácticozinhos que fica disfarçatez, Bolsonaro, frouxo, safado, vagabundo, bem feito. Ontem uma galera falando aí, ó, valeu a pena jogar nas 4 linhas? Tá sofrendo o que sofreu porque é frouxo. Isso é direita. Aí tu vai lá ver os caras lá e fala, não, isso é um absurdo, irmão, não tô feliz não, não tô feliz. Tô preocupado com o que tá acontecendo. Em outro momento, o Atush da Play no vídeo Lindenberg, celebrando, né, que o judiciário fez o que ele queria que fizesse, perseguisse o Jair, porque quem provocou foi ele. Como a gente comentou ali no início, né? Quem provocou o judiciário foi o Randolph. Foi o Randolph. Eu coloquei ali, ó. Ruizão sai em defesa de Bolsonaro e expõe como petistas são perseguidores. O agente Backpacker 0022 denuncia os absurdos, a falácia das tais provas abundantes e acredita que Bolsonaro ainda poderá ser o candidato 26. Ruizão ainda lembra que os golpistas de verdade fazem o L. Depois até troquei a legenda, botei e ainda expõe as maldades com o pai. Porque a parte de ser candidato foi em outro recorte. Vê isso daqui. Sério. Veja como é absurdo ser petista. Qualquer pessoa com mínima honestidade consegue ver o que é o petismo. Aí, Rui, você não concorda com o Lindbergh nesse sentido do risco de pulga, disso que a gente vinha falando? Opa, peraí, deixa eu só ver se o áudio estava fechado, pode falar. Eu não concordo com quase nada que ele falou. E por quê? Me explica pra gente. Você vê nessa colocação do Lindbergh uma atividade assim, policialesca, né? Ataques às instituições democráticas. O que é isso exatamente? Eu vejo no processo do Bolsonaro, o pessoal fala assim, ele procurou desmoralizar as instituições. Porque o brasileiro não tem direito de desmoralizar a instituição? Eu vejo isso daí como uma coisa muito perigosa. Eu não vi. Ele falou, tem provas abundantes de que Bolsonaro está preparando a fuga, mas ele não disse quais são, né? Pois é, né? Quase. Pra ele tomar cuidado, não se deixar levar pela torcida, né? O mundo é complexo. Veja, nós já tivemos uma experiência muito negativa com esse tipo de conduta, que foi o problema da luta contra a corrupção. Quando começou o negócio da luta contra a corrupção, era uma coisa assim religiosa. Você não podia falar nada. Daí aprovavam tudo contra tipo de coisa maluca, faziam processos farsescos, porque era a luta contra a corrupção. Agora é ataques às instituições democráticas. Veja bem, se o ataque não for um ataque armado, não há crime. Uma pessoa política criticar as instituições democráticas e as personalidades é uma coisa obrigatória num regime minimamente democrático, né? Então, muito cuidado com isso, porque, ó, veja bem, eu vi aí, né? Eu vi a declaração do Alexandre de Moraes, do vice-presidente, né? O Alckmin, defendendo a soberania nacional. Isso é uma coisa grotesca. Esse pessoal apoiou o golpe de 2016, foi organizado nos Estados Unidos. Né? Não vamos comprar gato por lebre. Muito cuidado. Tudo bem, o pessoal não gosta do Bolsonaro, ótimo. Mas não vamos nos deixar levar por um negócio irracional. Né? Até porque eu não sei exatamente que problema que as pessoas querem resolver. Fora o problema eleitoral, né? Amanhã, ó, veja bem, o pessoal vai ter uma grave decepção, porque condena o Bolsonaro a 443 anos de prisão. Passa 2 anos e acabou tudo isso. Isso é Brasil. Né? Vê a quantidade de políticos que foram condenados aí pelos mais diversos motivos, depois não passaram quase nem um dia na cadeia. Isso é tudo uma farsa, é um jogo, né? Um jogo de cena. Tem que prestar muita atenção, não pode ser, é ingenuidade. E esse negócio, né, de ficar perseguindo as pessoas e tal, ir no tribunal, em provas, e o Bolsonaro financiou o filho. Não, veja, essa é uma coisa absurda, essa colocação. Claro que ele vai dar dinheiro pro filho dele, é filho dele, pô. Tá vendo isso aí? Tem como não, pô. A tropa é demais aí. Não vai ter 2 igual da tropa. E aqui tem esse último, vou dar play também. Já estamos aqui. Mas eu falando, irmão, não acho que o Jair deva jogar a toalha, não. Não tem pra que jogar a toalha. Estamos diante de uma situação que o Jair pode sim ser candidato em 2026. E ele ainda usa o termo que essa operação toda vai por água abaixo. Todo esse plano maquiavélico vai destruir o Brasil de vez. Toma conta. Tudo pode ir por água abaixo. E passa pelo Jair, né? Ah, esse Jair tá demais. Bom, vamos retomar aqui, então vamos lá. O que você acha, então, o que você vê como próximos movimentos, então, da extrema-direita, da direita? Você, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, ele se manifestou, ele falou, o STF dobrou a aposta, né? Aparentemente, eles estão ficando completamente acuados. Você imagina o Bolsonaro mantendo uma candidatura com esse sobrenome Bolsonaro ou entregando os pontos para o FHC/Milei brasileiro, seria o Tarcísio de Freitas? Eu acho que o impasse está no seguinte, o Bolsonaro quer que o Congresso aprove a anistia. Agora, se o Congresso aprovar a anistia, a manobra de fazer o Bolsonaro apoiar um candidato de direita não vai funcionar, porque ele vai ser o candidato. Então, o impasse está nisso daí. O Bolsonaro, longe de estar numa posição recuada, ele está ainda numa posição que é a seguinte, eu estou no páreo. Né? É importante isso. Para o jogo político brasileiro é importante entender bem isso. Ele não abriu mão até agora de ser iniciado, de ser candidato, de nada. Mas não há nenhum sinal que ele vai conseguir, né, Will? Olha, é complicado, né? Mas ele pode conseguir. Teoricamente é possível. E vou te falar, se o Bolsonaro for candidato, essa operação toda vai para água abaixo. Não, simplesmente ser candidato, ele vai encher. Quer dizer, aí você tem que ter o Congresso mobilizando por isso. Então você viu que 2 dias atrás ele estava... 2 dias atrás ele estava na mesa do Congresso, né? Mas agora ele tá praticamente trancado, ele tá praticamente isolado do mundo, da sociedade, da política. Não pode nem conversar com seus aliados políticos. Não, isso aí é bobagem. Logicamente que ele vai conversar com todo mundo. É bobagem, parceiro. Não é bobagem, tá? A gente vai parar o Jair, Tá achando que vai parar o Jair, Tá louco, bicho. A galera que tá do outro lado, às vezes bota mais fé no Jair do que quem se elegeu usando o nome de Bolsonaro.
Só pra também não perder a prática, né? Mais solidariedade do que o Mr. M. Tá falando do Marçal, né? A fala completa dele, o Paulo Figueiredo, que também destacou. Nunes defende Bolsonaro e critica a decisão. Todo remédio, quando exagerado, em vez de curar, faz mal. O prefeito prestou solidariedade a Bolsonaro após imposição do de tornozeleira. Pelo menos abriu a boca, pô. Alguém aí, eu acho que o Sabugosa deve estar na Europa de férias, né? O Sabugosa. Então tramando aí o que ele vai fazer pra manter... Olha. Muitos são rápidos na solidariedade com os empresários, mas lentos quando se trata de demonstrar apoio a Bolsonaro. O mais engraçado é que essa ação da polícia na casa de Bolsonaro só satisfaz o tesão de petista. Toda pessoa normal percebe que isso é apenas vingança pessoal, tem nada de direito de lei. Brasileiros não gostam de justiça. E eu acho que talvez seja algo assim generalizado. Esse perfil aqui, gente, eu fui atrás, fui olhar, não é bolsonarista mesmo, que respondeu ali para Erika Hilton. Não é bolsonarista, não é piada. Olha o que ele diz, ó, que eu acho que se encaixa também no que o Mafinha tá falando. Não sou bolsonarista, mas convenhamos, beira a vingança e crueldade o empenho seletivo contra o ex-presidente. Curioso é que a mesma esquerda que vibra com isso é a mesma que se opõe a rigor em matéria penal contra bandidos que infernizam a população, principalmente a periférica. Mas confia, né, que o Lula está voando, tendo vários ganhos. Porque a gente vem comentando nos últimos dias também sobre a instrumentalização da crise para ganhos eleitorais. Olha só as duas notas. Ministro antecipa efeitos com prisão parcelada de Bolsonaro, dá resposta tanto e liberta Tarcísio. Pronto, Tarcísio, você tá livre, você é seu candidato, vá lá. Fabiano Lana. Bolsonaro fora do caminho é ótimo para Tarcísio, se ele for hábil. É literalmente instrumental. Vamos usar o plano para ter algum ganho nas eleições de 2026. Setores atingidos por tarifaço pressionam direita. Eu não vou dar pena nesse vídeo para não ficar muito longo, mas manda lá no Telegram. A jornalista ela começa a relatar que o motivo para vários parlamentares de direita estarem em silêncio e não darem apoio a Bolsonaro, não apoiaram o Eduardo, principalmente o Bolsonaro, né? Porque aconteceu ontem. Quem ficou calado é porque recebeu ligações aí das classes, né? Que os apoiam, quem os financia, não é pra apoiar Bolsonaro não, viu? Eles ficaram com medo de apoiar Bolsonaro e não ganhar dinheiro, né? Pra campanha do ano que vem. Esses são os deputados e senadores. Então, se o seu deputado e senador ficou calado, talvez, né? Ele tá com medo de perder o dinheiro de doação que ele vai receber na campanha do ano que vem. Porque tá pensando que vai ter eleição no ano que vem, tá pensando nele, não no país. Em reunião, PL pede que Eduardo convença a Trump a desistir de tarifaço. Depois do que aconteceu ontem, vocês acham mesmo? Diante de tudo que aconteceu, gente. Diante de todo o caso que aconteceu. Diante da monstruosidade que estão fazendo com Bolsonaro, Valdemar e Duda Lima pediram isso. Eu comecei a pensar ontem, falei até com um amigo. Falei, cara, e se Valdemar e Duda Lima forem um agente do sistema? Contando tudo que Bolsonaro e Eduardo faz. Até ajudando. Às vezes foi o Duda Lima que colocou lá o pendrive na casa de Bolsonaro, vai saber. Eu não boto mais a mão no fogo por esse cara, mas por nada. Eu acho que deveria ser expulso. A verdade devia até sancionar o Duda Lima. Ele não poder mais nem tá fazendo parte do SWIFT. Fazer e deixar pra sempre. Já faz um acordo aí com os democratas pra o Duda Lima parar de gracinha. É demais. É o pé, só joga contra. Resolver não quer. Aí tu vê, ó, mais uma notinha, ficam dando, tarifaço do Trump, pra ele tá na moita. O PL, ao contrário dos Bolsonaro, não se manifestou até agora, né? Tá na moita, tá esperando. Se der bom, aí, ó, se der bom, vai aparecer Duda Lima no Fantástico, falando que foi ele, que lá em 2022, logo depois das eleições, sabia que o único caminho pra resolver tudo era pedir ajuda ao Trump. Ele sabia que o Trump ia vencer, ia botar umas tarifas, que ele começou a estudar, e ele chegou a essa conclusão. Ele vai falar que foi ideia dele. Se der errado, ele fala lá, eu falei que Bolsonaro e seus filhos eram radicais. A gente tinha que dar um jeito neles aí, nós aqui seguramos, nós salvamos a democracia dentro do PL. Diante de tudo que tá acontecendo no Brasil, aí você vê quem é quem. Segundo Alckmin, cautelares contra Bolsonaro não devem afetar a negociação com os Estados Unidos. Alckmin falava isso antes do anúncio do Marco Rubio. Vocês conseguem perceber que Alckmin é uma pessoa desonesta? Porque, gente, qualquer pessoa sabe que isso é mentira. Qualquer pessoa sabia que isso é mentira. Qualquer pessoa que faz análise. Eu sei que Alckmin é presidente do Brasil. Ele não é nem vice é a Janja. Enfim, ele é o cara na chapa com Lula, porque a vice é a Janja. Ele é o poste da Janja. Sei que ele tem essa função de tentar fingir que tá tudo bem, tá tudo normal, mas, pô, cara, mentindo, não mente, sabe? Arruma uma desculpinha melhor. Fala que, independente do que tá acontecendo, o Brasil seguirá trabalhando. Cara, independente do que está acontecendo, independente da ação judicial, é nosso papel enquanto governo trabalhar para resolver a situação. Mas mentir na cara dura. Quando aqui, ó, 1h da tarde, muito antes do Alckmin, para diretor da Eurásia, medidas contra Bolsonaro podem acelerar sanções dos Estados Unidos contra o ministro. Além disso, de acordo com o analista, as ações, né, tornam mais complexa qualquer negociação, mesmo setorial, em relação ao aumento de 50% de tarifas de importação. Pra você ver Geraldo Alckmin pagando de louco, fingindo que não, tá tudo de boa, tá tudo resolvido. Aí depois a coisa vai crescendo, né? CNN, operação da PF, dificulta a negociação, diz empresários. Pois é, né? Quem poderia imaginar? Eu quero saber agora os empresários. E aí? Vocês vão ou não vão tentar resolver esse problema? Até quando o Brasil vai viver essa crise? E todo mundo vai continuar. Vocês não estão fingindo que é um problema comercial até quando? Até quando continuarão fingindo que é um problema comercial?
E pra gente chegar no nosso finalmente, Estados Unidos culpam o Brasil por óbitos na Ucrânia devido a negócios com a Rússia. Quem falou isso foi o embaixador dos Estados Unidos na OTAN. Parece que não é qualquer um, né? É Matthew Whitaker. Ele culpou nessa sexta Brasil, China e Índia pelos óbitos civis no conflito da Ucrânia. O diplomata disse que os países têm grande parte da responsabilidade, né, por terem continuado comprando petróleo e gás da Rússia. E por causa disso o conflito se prolonga. Aí diz, ó, todas as noites vem os ataques e tudo mais, mas lembre-se, tudo isso é possível graças à China, Índia e Brasil, que compram petróleo e gás russos, então eu diria que grande parte da responsabilidade pelos óbitos especialmente recai sobre os países que compram petróleo e gás russos, e eles também poderiam pôr fim a isso, poderiam criar a situação para trazer a Rússia à mesa para acabar com este conflito, afirmou ele. Isso foi um breve resumo, acelerei bastante ao máximo, 1h10 ainda do que aconteceu ontem. O que a semana nos espera, não sei. Hoje, se eu fosse pra esperar alguma coisa dia de hoje, enfim, né? 8 da manhã. Deixa eu ver se recebi aqui alguma notícia de alguma coisa que aconteceu. Deixa eu abrir aqui o Twitter, né? Ver se tem alguém preso. Se tiver, vai. Deixa eu ver. Não é demais. Enfim. Agora não tem nenhum breaking news. Tomara que é isso, né? Então, acho que podia ir, que eu vou ficar aguardando, é o voto do Fux. O voto do Fux, pra mim, vai ser o momento alto do dia de hoje. Como Fux votará? Eis a questão. Ver? Até agora aqui não tem muita coisa. O pessoal não tá comentando mais nada. Ai, haja coração, viu, gente? O que será do Brasil, viu? O que será do Brasil, meus amigos? Enfim. Orem pelo Jair. Que barra que o Jair tá vivendo, viu? Ontem o Jair... Teve muita coisa ontem, mas tem umas coisas que... Sei lá. Enfim, né? Já sofre tanto que eu falei... Pensei em ter que colocar umas falas dele, mas... Melhor olhar outras coisas. Melhor olhar para outras coisas e olhar... Principalmente focar, né? Em possíveis soluções para esse país. E aí... Não preciso nem falar, né? Todo meu apoio aí, capitão. Sabe? Não há mal que dure para sempre, não. Não há mal que dure para sempre, não. E tenha certeza... Isso não é bobagem. O senhor sabe disso. Às vezes, com certeza, deve ter algum sinal lá, né? Caso o senhor escute, né? Tem algum momento aí que na vida que a gente duvida das coisas. Mas eu duvido que isso em algum momento não vai ter valido a pena. Pode não ser vivo, mas quando tiver do lado de lá, acho que Deus vai olhar e falar: pai, Bolsonaro, vê lá o que tu fez, vai. Pô, parabéns, viu, Bolsonaro? Parabéns, pode entrar. Vou deixar você entrar. Pode fazer parte aqui da galera. Pode entrar aqui pro time. Tamo junto aí, é isso aí, apresentar pra galera, né? Vai dar certo, gente. Tenha certeza disso, velho. O senhor não merece passar por tudo isso que o senhor tá passando. É um absurdo o que tá sendo feito contra o senhor. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu pra vocês. Vejo vocês amanhã. E é como eu digo, né? Se quiser fazer um trabalhinho, tá no meu canal, valeu, tem um peixe de inscrição, tem um Atlas brasileiro. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.